Boa noite, gente. Eu me apresento aí para quem não me conhece. Sou novo aqui no YouTube, o meu nome é Dermival. Eu vim aqui, estou aqui para conversar com vocês, para passar um pouco da minha experiência de vida. Mais experiência não de grandes poderes financeiros, mas sim de experiências espirituais, conhecimentos que ao longo dos anos eu fui descobrindo, que eu não conhecia até então. Eu já tenho 51 anos de idade, nasci em 1968, sou da Bahia, e vou dizer para vocês, passei a maior parte do tempo sem saber exatamente o porquê que eu passava por algumas situações, porque não me conhecia. E hoje o que eu quero falar aqui para vocês é: se conheçam primeiro. Esse é o fator. O objetivo do vídeo hoje é dizer para vocês: se vocês têm algum problema na vida de vocês, seja ele amoroso, seja ele financeiro ou até mesmo de saúde, qualquer tipo de sentimento vocês não estão se sentindo bem, o primeiro passo é conhecer vocês mesmos. Claro que isso não é muito fácil, a gente vai falar: ah, como assim me conhecer? Eu já me conheço muito bem. Não, muitas vezes a gente pensa que se conhece. Na maioria das vezes a gente nem sequer se dá conta do que está acontecendo verdadeiramente com a gente. A gente se deixa levar pelos problemas que acontecem em volta da gente e a gente não se dá conta do que realmente estamos sentindo. E quando a gente não sabe exatamente como a gente não sabe cuidar da gente. A gente, para se conhecer, temos que ter noções exatas do nosso equilíbrio emocional, da nossa tolerância emocional, principalmente no sentido de paciência, até que grau de paciência eu tenho sobre determinados aspectos. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe, mas a gente, nós temos uma bússola interna que ela nos aponta a cada instante os nossos sentimentos. E às vezes a gente percebe, mas não quer aceitar aquilo. A gente fica entre o sentimento da emoção com a razão. E no geral, nós homens, principalmente os homens nesse caso, damos muito com a cara na parede por esse motivo. Porque a gente fica se batendo contra o lado da razão. A razão diz uma coisa e nós não aceitamos, na maioria das vezes, o que nós estamos sentindo. E o que eu quero explicar para vocês hoje é isso, que temos que ser racionais, sim. Aliás, ser racional é uma coisa importante para o homem, porque afinal de contas é através da razão que nós construímos as coisas. Agora, o importante de que nós devemos saber é que o emocional faz tão parte de nós quanto o lado racional. Eu passei a vida inteira sem conseguir me entender, ou seja, eu brigava comigo mesmo o tempo inteiro. Eu brigava o tempo inteiro comigo por quê? Porque eu racionalizava os problemas e ao racionalizar os problemas, eu não dava o devido valor às minhas emoções. Eu vou resumir hoje sobre emoção e razão. O nosso fluxo de energia, os nossos chakras, ele só absorve as energias que nós necessitamos para nós vencermos os nossos problemas. Nós só conseguimos captar essa energia em volta da gente se nosso fluxo de energia estiver trabalhando em conjunto com a harmonia emocional. Por mais que nós racionalizamos os problemas, que nós calculamos, analisamos o como deve ser feito, como não deve, estou certo, estou errado, que nem eu acabei de falar, a razão não é que nem o ser humano não é que nem uma máquina que calcula, multiplica ou divide ou subtrai e simplesmente pelo cálculo matemático vai funcionar. Não. A nossa vida só vai se sentir melhor e só vai fluir
quando nós nos entendermos exatamente o que nós sentimos. Um do exemplo que eu vou falar hoje, rapidamente, é que, primeiramente, temos que entender que tipo de personalidade nós somos, porque temos diversos tipos de personalidade. Vou citar aqui algumas e vou falar delas em seguida. Temos pessoas que são passivas emocionalmente. Tem pessoas que é possessiva emocionalmente também falando. Tem pessoas que é agressiva emocionalmente falando. Então, esses três tipos de pessoas são pessoas que precisam se estudar. E tem um lado mais prejudicial, que já vem a pessoas que já são fora do comum, que já são os esquizofrênicos, o sensiopata, os narcisistas, que são pessoas que têm distúrbio psicológico e personalidade que não consegue conviver bem com a sociedade. Mesmo a gente sendo um tipo dessas pessoas, precisamos nos conhecer. E a partir da hora que a gente se conhece a nossa personalidade, só a partir daí é que nós vamos conseguir melhorar a nossa vida. Como eu falei para você, a nossa sensibilidade para nos atrair as coisas que nós desejamos, primeira coisa que a gente tem que fazer, parar e se autoanalisar. Por exemplo, refletir sobre problemas que já passaram, que já passou com você. Você vai saber, por exemplo, de que maneira você se comportou em determinada situação. Então, eu vejo aí os vídeos, as pessoas falando, não devemos remoer o passado. Eu concordo. Viver um sofrimento, reviver duas vezes, com sentimentalismo, realmente é sofrer duas vezes. Mas se autoanalisar baseado nas coisas que se passaram, é construtivo. Exemplo, como é que a gente faz para se conhecer a personalidade? Supomos que você seja um homem, uma pessoa que se separou, é um homem que é separado. Lembre de como você se comportava em determinada situação com sua ex-esposa e lembre das suas emoções, de que maneira você se comportava quando você discutia com a pessoa, por exemplo, com sua esposa ou com um amigo em determinada situação. Porque se você friamente, dentro da sua casa, na sua intimidade, você se autoanalisar e conhecer as suas atitudes real, então a partir daí, qualquer problema que surge na sua vida, você já tem o conhecimento antecipado de como você se comporta. Então você vai saber se precaver, de que maneira você vai se conduzir no dia a dia. Porque você vai conhecer a você mesmo. Então essa é um dos principais fatores importantes que as pessoas normalmente não se realizam. Eu fico, como eu fiquei durante muito tempo, sofrendo, no sentido de, como a gente fala popularmente, batendo cabeça aqui e ali, porque na verdade eu não me autoanalisava, ou quando eu me analisava, eu não queria realmente conhecer o que eu era de verdade. Porque quando a gente conhece a gente mesmo, que sabemos realmente quem a gente vai saber cuidar, vai saber dirigir. É mais ou menos como você ter, mais ou menos não, mas você entender, é como você dirigir um carro e não conhecer a potência nem a capacidade de frenagem daquele carro. Se você conhece a capacidade de força de frenagem, você sabe até que ponto para acelerar e quando esse veículo vai parar, em quanto tempo leva para poder parar ou conduzir em alguma curva. Nós, apesar de sermos de carne e osso, temos as mesmas proporções emocionalmente falando. Se a gente não se conhece e apenas vai se descobrir quando acontece uma fatalidade, a gente explode ou não toma devida reação. Então, por isso a importância de em cada instante que acontece algo com a gente, em todos os sentidos, que seja no amor, que seja no negócio, nos alteramos ou nos sentimos alterados emocionalmente falando, temos que analisar em seguida o nosso comportamento baseado naqueles fatos. Então, a partir da hora que a gente tem esse conhecimento, que é o primeiro passo, é o conhecimento de você mesmo. Conhecendo a você mesmo, você vai saber se conduzir.
Olha, gente, muito obrigado. Espero que estejam gostando do vídeo. No próximo vídeo eu vou falar especificamente agora da área espiritual, que é a segunda parte. Se vocês gostou, dê um like, se inscreva no canal e acompanhe, que todos os dias terá um vídeo novo falando sobre emoções espirituais, sobre emoções racionais e conhecimentos gerais, para que a gente saiba nos conduzir ao caminho correto para alcançarmos o nosso objetivo. E todos os nossos sentidos, tanto faz da emoção, como da explosão, de saudade, de raiva, de dor, será debatido aqui. E deixe o comentário de vocês a respeito do assunto, se quiserem perguntar alguma coisa, que eu responderei com todo prazer. Muito obrigado.